Farei hoje uma revisão de dois tutoriais que eu já fiz anteriormente de como a gente pode proceder para gerar a partir de um círculo um objeto em forma de uma concha do mar. Eu vou usar a versão 3.0.1 e vamos começar aqui o nosso entendimento. Para poder começar a nossa concha, nós vamos adicionar aqui uma malha, que é uma mesh do tipo círculo. Nós vamos olhar nossa cena pela vista de cima, clicando aqui no eixo Z. Vamos abrir o painel que fica aqui à direita, usando a tecla N de navio, e vamos clicar em item. Nós vamos fazer uma transformação de movimento, que é o location, desse objeto pelo eixo X. Vamos usar aqui o fator em -1. Com a transformação realizada, nós vamos voltar nossa atenção aqui para a barra da direita e vamos clicar nos modificadores e vamos aplicar nesse círculo um modificador no estilo Array, que é o modificador de matrizes. Ele coloca aqui uma matriz além do original. Se vocês olharem o contador que aparece aqui, ele está com duas unidades, que é o original e uma matriz. Nós vamos aumentar aqui para 300. Só que nós vamos desmarcar essa opção chamada Relative Offset, tendo em vista que ele está mandando que essas matrizes elas corram pelo eixo X. Então nós vamos desmarcar. Ele volta para essa condição que está aqui. Vamos então marcar aqui nas propriedades do array a condição constante. Vamos abrir essa opção. As matrizes vão aparecer com um distanciamento de 1 metro em X, como vocês podem ver. Nós vamos zerar esse distanciamento em X e vamos jogar no eixo Z um distanciamento de 0,25. Vocês não vão ver nada, mas se eu der aqui um giro orbital, aparece todos os círculos aqui, que são as 300 unidades, um sobre o outro. Para poder gerar o efeito que precisamos, nós vamos vir aqui em Add e vamos adicionar um objeto vazio. Vamos colocar aqui um plane do tipo Axis. Esse plane, nós vamos alterar a posição dele para poder gerar o efeito que precisamos. Então, com ele selecionado, nós vamos olhar aqui a barra e na opção X, nós vamos usar o fator aqui em -0,96. Já é um valor calculado para dar o deslocamento para o efeito que nós precisamos, tá, pessoal? Vamos voltar a nossa atenção aqui para a guia de rotação e nós vamos usar aqui 12 graus. Para dar o giro que precisamos aí do nosso efeito. Aqui na parte de escala nós vamos selecionar as 3 coordenadas, clicando na primeira com o botão esquerdo, arrastando até embaixo, a gente seleciona as 3. Nós vamos usar aqui a escala com o fator em 0,99. Com todos esses ajustes feitos aqui, nós vamos agora selecionar os objetos matrizes e vamos retornar lá para a aba dos modificadores. Nós vamos selecionar essa opção chamada Object Offset, que é o objeto de deslocamento, e vamos dizer quem é o objeto que vai servir como referência para tal. A gente pode clicar no conta-gotas e clicar lá no Empty, ou então selecionar aqui, ó, diretamente na caixinha. E automaticamente o objeto se transforma nessa espiral que vocês estão vendo. Selecionando então o nosso efeito que geramos aqui de formas espirais, nós vamos voltar para os modificadores, atenção, eu vou fechar essa configuração do Array e vamos adicionar agora um Subdivision Surface. Para ele nós podemos dar aqui um modelo com Viewport em 3 e um Render com 3. E vamos aplicar inicialmente o Array, mais embaixo vamos aplicar o Subdivision Surface. Vamos voltar agora para o modo edição, clicando aqui em Edit Mode, e nós vamos, com toda a malha selecionada, olhar aqui em cima na opção chamada Edge. Nós vamos usar essa opção aqui chamada Bridge Edge Loop. Nós vamos criar uma ponte entre as arestas. Aqui eu já gerei a forma. Vamos voltar para Object Mode e tenho aqui o objeto já preparado para a minha finalidade que eu queira ir junto ao projeto. Apenas para poder fazer uma condição mais suave da forma, vamos usar aqui, com o botão direito, a opção Shade Smooth,
E vocês podem também clicar aqui ó, em Object Data, clicar em Normals e ativar o Auto Smooth para poder fazer com que a qualidade fique interessante. Agora, se vocês quiserem criar um material, eu vou entrar aqui no modo Material Preview e aqui a gente poderia, no caso, selecionar o material, clicando em News. Ele gera já um material com shader Principal BSDF, que é um shader já basicamente universal. Vamos selecionar aqui uma cor. Vocês podem também aplicar uma textura se quiserem, tá, pessoal? Vamos dar um efeito brilhante para ele. Nós tornamos um pouquinho marrom. Ó. O objeto em forma de uma concha aqui de forma prática, usando alguns círculos, matrizes e selecionando o objeto. O Empty já não vai servir para mais nada. Podemos selecionar o objeto Empty. Vamos usar a tecla X. Delete. Agora, se vocês quiserem fazer com que o ponto de origem do objeto vá para o centro, já que ele está aqui nessa ponta, se eu usar aqui ó, a rotação em Y, ele vai se basear nesse ponto de origem que está nesse local. Se eu quiser fazer com que esse ponto de origem venha aqui para o centro, eu uso o botão direito, Set Origin, Origin to Center of Mass. Ele coloca ó, o ponto de origem bem aqui no ponto central da figura. Agora a rotação é a partir desse ponto aí, ó, que vocês reajustaram com o Set Origin. Fica a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial.